Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Deixou seu trono de esplendor para se tornar um de nós. Todos em troca fez Jesus ao se entregar por nós na cruz. Nosso pecado e maldição foram trocados por perdão e vida eterna. Santidade faz buscar, não mais perdidos, pois veio nos salvar. Maravilhoso e tão lindo amor, morreu sim por todos, pra vida nos dar.
Olá, meus queridos irmãos que estão aqui acompanhando mais um culto ao vivo da Igreja Batista Paulistana. É uma alegria ter você com a gente, é uma alegria recebê-los, é uma alegria aqui nos reunirmos, em nome do Senhor Jesus, sabendo que mesmo diante de qualquer pandemia ou mesmo diante de qualquer impedimento para nos reunirmos presencialmente, a igreja continua sendo igreja, a gente continua vivendo como igreja, a gente continua cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, amando, servindo, se encontrando virtualmente, e isso tem sido uma grande bênção para nós, e uma oportunidade para que nós, como verdadeira igreja, não se faça dependente da sua estrutura e nem dos eventos. Nós não somos dependentes da estrutura, nem dos eventos, nem dos programas, porque a nossa essência se manifesta por relacionamentos, e hoje com a tecnologia os relacionamentos, eles podem acontecer também virtualmente em tempos como os nossos. Então louvamos a Deus pela oportunidade de sermos uma igreja relacional, que cumpre a missão em tempo das pandemias e também que continua a realizar a obra do discipulado, a grande comissão que o Senhor Jesus nos ensinou. E você é meu convidado a fazer parte desta missão, estando com a gente, interagindo, escrevendo aí, compartilhando esse conteúdo, esse vídeo no YouTube, compartilhe com outras pessoas e curta esse conteúdo também, para que possamos alcançar mais vidas. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Eu quero te convidar a cultuar a Deus aqui nesse momento, a estarmos juntos nesse momento de culto, e que você considere esse tempo como um tempo em que você vai ouvir a Deus, vai orar, vai se concentrar no tempo de adoração. Por isso, faça como se você estivesse aqui no salão de cultos da nossa igreja. Se você estivesse sentado aqui num dos bancos, como é que você agiria? Você ficaria lavando louça? Você ficaria mexendo no seu celular? Talvez um pouco menos do que agora. Então, é importante a gente tentar se concentrar nesse momento para ouvirmos a voz de Deus e para adorarmos. E eu te convido a fazermos uma oração juntos nesse momento, pedindo para que o Senhor nos direcione. Vamos orar? Pai, obrigado, meu Deus, por esse tempo especial de adoração, porque há indivíduos e famílias que agora estão reunidos para ouvir a Tua voz, para cultuar ao Senhor, para Te adorar. Abençoa, Deus, este momento de culto. Dirige, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo. Fala, Deus, a cada coração, por meio, Deus, da Tua palavra, e nos leva, Deus, a compreendermos o Teu querer de uma forma, Deus, clara e de uma forma transformadora. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e queremos ser transformados à Tua imagem, Jesus Cristo. Cumpre os Teus desígnios e os Teus propósitos em cada um de nós, em cada casa, em cada indivíduo, em cada família, e nos usa para a Tua glória. Ó Deus, fala a cada coração, e usa a minha vida e usa os nossos meios de comunicação. Obrigado por cada voluntário que tem servido nesse momento com tanta dedicação. Obrigado por cada líder de PGM. Obrigado por cada pessoa do Ministério de Comunicação e Mídias Digitais na nossa igreja. Obrigado, Deus, por cada pessoa que tem servido um ao outro, ó Pai, no auxílio, no socorro, na necessidade. Obrigado pela obra missionária. Obrigado, Deus, pela área de música e por tudo que o Senhor pode fazer em nós, pelo Ministério Infantil que tem se dedicado, Deus, a gravar vídeos também. Obrigado. Oramos para que o Senhor esteja com cada um deles, em nome de Jesus, capacitando para cumprirmos a Tua missão e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero também desde já comunicar que o nosso Ministério Infantil está produzindo vídeos também de boa qualidade para a evangelização e discipulado de crianças, a Escola Bíblica Infantil. E você é nosso convidado também, se você tem filhos, sobrinhos, netos, a acompanhar junto com eles o conteúdo do nosso Ministério Infantil da Igreja Batista Paulistana, IBP Kids. A gente vai colocar o link na nossa descrição, tá bom? Deus abençoe e vamos cultuar a Deus juntos. Deus cuidará de ti.
Tu és
Queridos irmãos, é bom estar com você nesse domingo, último domingo de maio, dia 31 de maio de 2020. E hoje é o último dia da nossa campanha de oração pela família. E nós estamos ao longo desse mês de maio, em outras mensagens, refletindo sobre a espiritualidade em família, a espiritualidade no lar. Maio é o mês da família em nossas igrejas e nós aproveitamos essa oportunidade para refletir sobre os valores bíblicos que norteiam a família, o casamento, a criação de filhos, né, e outros conceitos importantes que envolvem a base da sociedade, a família como instituição divina, como sacra, como algo criado por Deus. E hoje à noite nós teremos também uma ação especial em parceria com a Junta de Missões Nacionais, um culto evangelístico, né, para os familiares e para as famílias. Por isso continue a orar por pelo menos 5 familiares, pela salvação deles. Mas nesse dia eu quero refletir com vocês sobre o seguinte tema: espiritualidade no lar em tempos de pandemia. E nos dias atuais, certamente há muitos cristãos que estão demasiadamente preocupados com várias polêmicas, divergências políticas entre os representantes dos cargos públicos. O nosso país é um país de fortes emoções. Cada semana a gente tem uma notícia nova, cada semana tem algum assunto novo no âmbito nacional, né, ou até mesmo no âmbito internacional, mas o Brasil realmente não é para os fracos, né? Nós temos muitas emoções no âmbito político do nosso país. Há outros cristãos que também se ocupam demais nas redes sociais, com grandes discussões, não somente políticas, mas com discussões teológicas, né? Então, está se tornando muito comum que as pessoas se ocupem nesse tempo de pandemia com várias discussões políticas ou discussões teológicas, né? Em defesas dedicados àqueles que eles enxergam como seus representantes. Ainda outros que nesse momento estão bastante preocupados na busca pela paz entre as nações e na resolução de diversos conflitos existentes entre os povos, entre as nações, entre comunidades. São todos temas muito importantes: política, teologia, paz mundial. São tempos que exigem a nossa preocupação com estes assuntos. Eu não tenho dúvida disso, que são questões importantíssimas, mas em boa parte dos lares tidos como cristãos, ainda há muitos que se preocupam demais com a harmonia mundial e com a paz e com as questões políticas, mas não conseguem harmonia e paz dentro das suas próprias casas. Tem pessoas que estão em guerra dentro das suas famílias, em guerra dentro dos seus lares. Em outras palavras, há muitos que buscam harmonia e vitória nos governos, mas continuam em desacordos e desunião com a própria família. Há muitos que lutam, né, pelos seus ideais políticos, mas não lutam pelos seus ideais de família, como casal, como pais, como filhos, com seus pais. E faço aqui das palavras de Martyn Lloyd-Jones as minhas palavras quando ele escreve que há uma grande diferença entre o cristianismo e o secularismo no seguinte aspecto: o secularismo, ele está sempre falando de generalidades, esquecendo-se do individual. Mas o cristianismo compreende que a multidão, a nação, afinal de contas, não é senão uma coleção de indivíduos. Olha só, meu irmão, minha irmã, a multidão, a nação, para a visão do discipulado em Cristo, a sociedade, ela é composta por uma coleção de indivíduos. Sabe o que isso significa? Que uma sociedade é transformada quando indivíduos são transformados. É quando os indivíduos são levados a agir corretamente que uma nação passa a agir corretamente. Não é quando um plano de governo é estabelecido. É quando pessoas são transformadas. E quanto maior for o número de verdadeiros discípulos que caminham sobre uma ética verdadeiramente cristã, sobre um verdadeiro discipulado, maiores serão as transformações sociais. Diz Lloyd-Jones: não dou ouvidos a um homem que me diz como resolver os problemas do mundo, se ele não é capaz de resolver os seus problemas pessoais.
Não dou ouvidos a um homem que me diz como resolver os problemas da nação, ou do mundo, ou seja, do que for, se ele não é capaz de resolver os seus problemas da própria família. Lendo o nosso texto base da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 25, em diante, nós lemos as seguintes recomendações bíblicas sobre a espiritualidade no lar. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, e este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Essa foi a palavra de Deus que nós lemos em Efésios capítulo 5, verso 25 a 33. A verdade bíblica é que um genuíno discípulo de Jesus, um verdadeiro cristão, alguém que está imitando a Cristo, é essa pessoa que vai ser um excelente marido, um excelente pai, uma excelente esposa, uma excelente mãe, um excelente filho ou filha, que glorificará a Deus, porque aquilo que eu sou em Deus transforma as minhas relações nucleares, as minhas relações com as pessoas que estão mais próximas. Se eu sou um excelente cristão, mas um péssimo familiar, um péssimo cônjuge, um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, evidencia que eu sou apenas um religioso e que eu não tenho uma verdadeira espiritualidade, eu tenho uma imagem de espiritualidade que é falsa. Um verdadeiro cristianismo é o que transforma os meus relacionamentos dentro da minha casa, dentro do lar, porque no lar é onde você é quem você realmente é. Você está desnudo, você está lá nu, né? Não tem como você criar uma imagem 24 horas. Então, aquilo que eu realmente sou diante de Deus é evidente dentro da minha casa, na minha relação com a minha família, especificamente na relação conjugal, ou na relação com pais ou filhos. Por isso, alguns princípios bíblicos que nos mostram essa verdadeira espiritualidade, né, devem nos nortear nesse tempo. E o primeiro princípio é entendermos que quando o apóstolo Paulo nos escreve esse texto acerca da união de Cristo com a igreja e acerca da representação que o casamento tem nessa imagem de expressar a união de Cristo, ele traz uma seguinte recomendação: deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. Então, o primeiro princípio que nós vemos é o princípio da plena unidade. Uma família, um casamento, ele deve defender e vivenciar uma plena unidade. E é interessante que nos dias atuais, essa plena unidade me parece cada vez mais difícil de se manifestar, sobretudo nos novos casais, ou nos novos casamentos, ou nos casais mais jovens, porque já é um fato, né, científico, né, social, uma comprovação social de que hoje os jovens vivenciam uma adolescência tardia. E a adolescência tardia seria uma espécie de medo de se tornar adulto. Um estudo divulgado pela revista científica Lancet Child and Adolescent Health afirma que a definição de adolescência mudou, passando agora para o período entre 10 e 24 anos de idade. Sabe o que significa? Que aquele jovem que tem até 24 anos de idade, morando na sua casa, ele ainda é considerado adolescente nos dias de hoje. Pela definição anterior, no passado, a adolescência ia até os 19 anos. Agora já aumentou, agora é adolescente que vai até os 24 anos. E essa nova definição reflete mudanças de comportamento nos dias atuais. Que tipo de mudança de comportamento? Por exemplo, a demora em concluir os estudos, a postergação em decisões importantes da vida, como casamento, como carreira, ou como ter filhos.
Os casais hoje demoram muito mais para ter filhos. Isso também seria um reflexo desse sintoma, dessa característica social da adolescência tardia. As gerações anteriores, elas iniciaram seus estudos mais cedo, seu trabalho, se casaram mais cedo, e nessa proposta de vida sofreram muito e tentam poupar os seus filhos de situações em que eles venham a lidar com maturidades ou com frustrações. Então, é por esse motivo que há muitos jovens que não sabem lidar com a frustração, porque não foram instigados ou expostos a situações onde eles precisavam assumir responsabilidades. E isso é muito marcante nas gerações atuais, a falta de responsabilidade com a vida adulta ou com o ser maduro. Uma pesquisa realizada nos cartórios brasileiros demonstrou que a idade de casamento hoje aumentou. No passado, na década de 70, as pessoas se casavam entre 20 e 24 anos. Olha que interessante, Então a taxa de casamento, se você da década de 70, ia até no máximo 24 anos. Uma pessoa que tinha mais de 24 anos e não era casada na década de 70, já tinha aí, já estava muito além. O limite para as pessoas se casarem, de um consenso social, há algumas décadas atrás, era 24 anos. E hoje? Hoje, numa pesquisa feita aí com todos os cartórios e registros de casamentos no Brasil, demonstrou que, olha só, a taxa de idade subiu, Hoje as pessoas estão casando com 30 anos, as mulheres, e os homens com 33 em média. Olha que interessante, subimos de 24 anos para 33 anos. Isso é um reflexo do momento em que nós vivemos e do quanto essa forma de se compor como sociedade, eu não estou fazendo julgamento do valor ou dessa característica, mas eu estou dizendo que o princípio bíblico para vivenciarmos uma família passa pelo conceito de plena unidade. Plena unidade significa: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne, que é o princípio que o apóstolo Paulo coloca lá em Efésios capítulo 5, verso 31, repetindo o texto de Gênesis capítulo 2, verso 24. Quando Deus estabelece o casamento e a família, ele traz esse princípio como fundamental. E o princípio que está implícito aqui é o seguinte, não que você deva abandonar e destratar os seus pais, mas que a partir do momento em que você constitui uma nova família, agora você vive uma unidade orgânica plena no seu casamento, que não pode ser destruída, que não pode ser contaminada, e que não pode haver ingerências de outros. A ideia é que o homem que se casa com sua mulher, agora sua mulher vira carne da sua carne, osso dos seus ossos, como disse Adão para Eva, A essência do ensino do apóstolo Paulo aqui é que todas as partes envolvidas, o homem e a mulher no casamento, eles precisam entender que agora eles fazem parte de uma nova unidade, uma nova essência, um novo organismo, E o marido, junto com a sua mulher, eles devem agora salvaguardar, eles devem agora proteger essa união plena diante das ameaças externas e internas e das interferências que acontecem, e normalmente as interferências vêm dos seus próprios pais. São maridos que não se tornam maridos, continuam eternos filhos, mas não conseguem assumir a responsabilidade de cuidar e amar, proteger e zelar. São mulheres que nunca deixam de ser as filhinhas, mas continuam sempre sob a ingerência dos seus próprios pais. E são pais que, mesmo com seus filhos casando, querem ainda acreditar que seus filhos são adolescentes, querem ainda trazer ingerências no casamento dos seus filhos. Isso é um nítido padrão antibíblico. Na prática, significa que o homem e a mulher que agora são casados, eles devem se considerar não como primeiramente filhos dos seus pais, mas primeiramente como o marido ou a esposa do seu cônjuge. Na prática, isso significa uma defesa primaz do marido por sua mulher,
e da mulher por seu marido, e não uma defesa primária pelos seus pais. A família nuclear deles agora é a unidade que Deus os colocou para que eles defendam. Embora um filho nunca deixe de ser filho, agora a sua responsabilidade primaz é com a sua casa. Nós vivemos, infelizmente, numa geração em que homens de 20, 30 e até 40 anos ainda são tratados como meninos. E mulheres também, com 30 anos, ainda são vistas por suas mães como adolescentes, como meninas, porque não foram inspirados tanto a assumir responsabilidades, como esses pais ainda não perceberam que eles precisam viver de uma forma bíblica, inspirando a maturidade. Um filho que não se torne um bom marido será um péssimo filho e um horrível marido. Eu me lembro que já há alguns anos atrás, quando eu comecei a namorar a Aline, eu era pastor na cidade de Osasco, eu morava lá perto da igreja, em Osasco, e aí eu não lembro direito o que aconteceu, já fazem alguns anos, mas eu lembro que eu fiquei preso na igreja, e a igreja tinha uma porta de ferro de correr, e para abrir era numa galeria, numa sobreloja, e aí eu fiquei preso. Eu não lembro como é que eu fiquei preso, mas alguém me trancou e eu fiquei preso dentro da igreja. E a gente tinha começado a namorar, a gente tinha acabado de começar um namoro, tinha acabado de iniciar um namoro, e aí a Aline veio me socorrer. Ela não tinha carro, ela tinha que ficar andando de ônibus, ela morava bem longe da igreja de Osasco, era 20 quilômetros, E ela foi e me socorreu e me ajudou e abriu a porta. E eu lembro de uma frase que ela disse assim para mim, ela falou assim: Alex, agora a gente é um time, a gente protege um outro, a gente joga juntos, a gente cuida um do outro. Isso é fantástico, A gente não era nem casado, mas a gente estava colocando agora os princípios, os valores daquilo que nos nortearia, que seria o seguinte: nós viveríamos protegendo um ao outro diante do mundo, nós cuidaríamos um do outro, nós defenderíamos um ao outro, a vitória de um seria a vitória do outro, as derrotas de um afetariam o outro, porque nós celebraríamos juntos. Não haveria mais um indivíduo, haveria agora a unidade plena de um novo organismo constituído numa nova família, num novo casamento. Não há nada que seja tão fatal para um casamento ou para uma família como o fato de um dos parceiros ter deferência para com terceiros, ou seja, considerar mais o que os outros falam do que aquilo que eles estão vivendo como família nuclear, como princípios diante de Deus. Se você agir assim, você vai romper com a unidade e vai quebrar qualquer tipo de prática bíblica de uma família que consegue viver para a glória de Deus nos tempos atuais. Há um segundo princípio bíblico, que é o princípio do pleno amor, que seria amar ao modelo de Cristo, como Cristo ama de fato a sua igreja. E é válido, mais uma vez, lembrar alguns fatos, alguns dados sobre o nosso país. Eu já disse isso em outras ocasiões, mas é válido lembrar que hoje, no nosso país, mais de 5 milhões de crianças crescem sem o registro dos seus pais na certidão de nascimento, porque são pais ausentes. Também é válido lembrar que, em dados da pesquisa de amostragem de domicílios de 2017, evidenciaram que o número de lares chefiados por mulheres hoje já passa de 40% no Brasil, ou seja, mais de 40% de famílias têm a mulher como a pessoa de referência, a provedora e a responsável pela educação e pelos cuidados financeiros e cuidados do lar. O que significa que o marido está deixando vaga a posição em que Deus o colocou de cabeça, de responsável. O marido está abandonando e na sua preguiça deixa essa função com a mulher, ou às vezes abandona a sua casa, porque ele não aprendeu a ser homem de verdade. Some-se a isso os aumentos do caso de violência doméstica no nosso país.
Durante esse tempo de pandemia, a violência contra a mulher aumentou 44% desde o início da reclusão, talvez por um aumento do número de denúncias, mas certamente porque os homens estão mais em casa. E aqui vale um alerta, porque nós temos aqui um meio de comunicação na internet, e meus irmãos, um alerta para o fato de que a taxa de feminicídios é de 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres no mundo e de 4 mortes para cada 100 mil mulheres no Brasil. Ou seja, a taxa brasileira é 74% maior do que a média mundial. Mulheres são mortas por homens em nosso país. A cada 3 vítimas de feminicídio no Brasil, 2 mulheres foram mortas em casa, dentro das suas casas, são mortas pelos seus maridos. No Brasil, 536 mulheres são agredidas a cada hora que passa. 536 mulheres são agredidas a cada hora no nosso país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quero lembrar os irmãos e comunicar que há um órgão público para denúncia, que é o 180. E se você sabe de alguém, se você está ouvindo alguém, se você sofre isso, ligue para 180, está disponível 24 horas, feriados, sábado e domingo, em qualquer lugar do Brasil. Tudo isso porque a palavra de Deus nos traz o seguinte princípio em Efésios capítulo 5, verso 33, e por que é importante levantar esses dados? Porque o princípio bíblico, para uma família que vive a espiritualidade no lar em tempo de pandemia, diz o seguinte, Efésios 5,33, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Há muito abuso dessa doutrina, desse ensino, porque o cuidado, a liderança foi confundida com opressão, e a submissão, ela é confundida, com qualquer tipo de obediência insensata, sobre violência. Os abusos do pecado desvirtuam a beleza da doutrina. Sob o modelo de Cristo, a liderança dos maridos é feita com amor sacrificial, com responsabilidade, com cuidado. O apóstolo Pedro escreve um ensino semelhante lá na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tratem as mulheres com honra, tratem com cuidado, tratem com amor. Não é culpa do cristianismo que exista a opressão de homens sobre mulheres, é culpa do pecado no coração humano. É culpa da carnalidade, porque homens espirituais amam as suas mulheres mais do que a si mesmos. E mulheres espirituais honram, respeitam os seus maridos. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, verso 18 e 19, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor, e maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Eu destaco aqui a palavra amargura, do grego pikraino. Significa o seguinte, tornar amargo ou produzir um gosto amargo no estômago, amargar, exasperar. Essa palavra amargura em grego também tem o significado de tornar-se furioso, indignado, irritado. Visitar com amargura ou tratar amargamente. A ideia é o seguinte, a palavra de Deus nos diz, maridos, não tratem as suas mulheres com amargura, e certamente essa é uma aplicação hoje para as mulheres nos nossos tempos pós-modernos. Não tratem os seus maridos com amargura, com irritabilidade, com irritação, com indignação, com fúria. Você não é áspero consigo mesmo, não seja com seu cônjuge. A recomendação do apóstolo Paulo aqui é no mínimo ousada para a sua época, numa época, no contexto do primeiro século, em que a poligamia era culturalmente, socialmente aceitável, um homem com várias mulheres. Não era uma mulher com vários homens, era sempre um homem com várias mulheres, porque a mulher era vista como uma mera mercadoria naquela época. A mulher não tinha direito, a mulher não podia nem falar, a mulher era vista como um objeto, uma posse do seu marido. E vem o apóstolo Paulo e fala assim, maridos, não tratem com amargura as suas mulheres, amem como Cristo amou a igreja. Sabe o que é isso? Era uma revolução cultural e social.
Nada parecido com isso tinha sido ensinado antes, nem do Antigo Testamento, nem pelos gregos, nem pelos romanos, muito menos no primeiro século, entre os cristãos, entre os pagãos ou entre os judeus. Não era comum alguém ouvir e alguém ensinar que você precisa tratar a sua mulher com um amor sacrificial e sem irritabilidade, sem irritação, sem fúria, sem amargura. Porque é a partir do verdadeiro casamento ou da vivência num lar dentro de casa que há espaço e oportunidade para a construção de relacionamentos baseados no verdadeiro amor espiritual, no amor ágape, que é descrito em 1 Coríntios capítulo 13, por exemplo, lá no versos 5 e 7. Que amor é esse? Qual é o amor que a palavra de Deus nos direciona para nortearmos e basearmos as nossas relações, sobretudo as relações dentro de casa? É o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se ira facilmente e não maltrata. Sabe, amor que não se ira. Não há melhor momento para manifestar esse amor do que nesse tempo em que está todo mundo fazendo home office, que está todo mundo em reclusão, que você está lá 24 horas. Eu quero perguntar uma coisa para você, pensa aí sinceramente, quantas vezes você se irou com membros da sua família nesses últimos 3 meses, ou 2 meses e meio, né? Quantas vezes você gritou com a pessoa, com o seu familiar, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha? Você tratou amargamente, você saiu do seu eixo de controle, você gritou com algum deles nesse tempo de pandemia. Como é que você vai viver a prática desse verdadeiro amor espiritual nesse momento em que os nervos estão à flor da pele, em que as emoções e as ansiedades estão potencializadas, em que a rotina saiu do lugar, em que a gente fica mais suscetível à irritabilidade? O caminho é nós sermos plenos do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo coloca aqui em Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos e nos cânticos espirituais, sujeitando-vos mutuamente uns aos outros. Sabe, o caminho para a plenitude do Espírito Santo de Deus é algo que você vai construir na sua individualidade, na sua perseverança, na sua busca com o Senhor. Por isso, nesse tempo de reclusão, para que você dê espaço para o verdadeiro amor, também dê espaço para a solitude, para estar a sós com Deus, para buscar a presença de Deus, para buscar o Espírito Santo de Deus, para ouvir aquilo que Deus quer falar com você, para orar e colocar as suas angústias diante do Senhor, as suas ansiedades, as suas vulnerabilidades, os seus desejos de tentação, suas falhas, aquilo que você se arrepende e pede perdão. Você deve fazer isso todos os dias, para que assim você seja cheio do Espírito de Deus, cheio da sua palavra. Ouça a palavra dele, ouça a palavra cortar o seu coração, e aí você consegue construir um ambiente onde o verdadeiro amor está direcionando os seus passos, as suas palavras, o seu relacionamento. Ainda que estejamos todos unidos num tempo de reclusão, cada um de nós ainda precisa de um tempo a sós, e a melhor forma de você conseguir isso talvez seja no momento em que todos estão dormindo, talvez acordando mais cedo, talvez indo dormir mais tarde. É tempo de manifestarmos um pleno amor pela renovação da paciência perseverante, da amabilidade, da mansidão, da longanimidade, do suportar uns aos outros dentro de casa. Eu quero finalizar esse momento dizendo que a essência de todo o segredo de um casamento cristão, de uma família cristã, de uma vida conjugal feliz, está na defesa dessa plena unidade. Não significa não ter problemas, mas significa perseverar em amor, em cuidar um dos outros e preservar a união que vocês têm diante do Senhor Jesus Cristo. Sejam verdadeira família e honrem a Deus nesse tempo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus, filho e
Quero te convidar a orarmos juntos com a sua família, com o seu familiar que está perto de você, ou se você mora sozinho, sozinha, a se lembrar da sua família e orar também por eles, em favor deles, em favor da sua relação com eles, né? É importante nós compreendermos e expormos a palavra de Deus como ela é, porque não podemos domesticar o Evangelho segundo o que eu quero ouvir. Senão, a gente vai fazê-lo aceitável, mas não transformador. O Evangelho que nos transforma é aquele que é pregado em verdade e em amor. Não é nem amor sem verdade, nem verdade sem amor. Eu quero convidá-lo a orar comigo nesse momento, pedindo ao Senhor que nos ajude a vivermos a espiritualidade no nosso lar. Ore comigo. Pai, obrigado pela Tua palavra e por esse tempo especial de oração. Os meus irmãos estão aqui orando comigo e nós te suplicamos, nos ajude, em nome de Jesus, a cultivarmos a espiritualidade em nosso lar e assim a glorificarmos o Teu nome. Pai, faz de nós pessoas que evidenciam a Tua presença nos nossos relacionamentos dentro de casa, nesse momento difícil. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos e praticarmos o verdadeiro amor. Em nome de Jesus, aquele que é paciente, que tudo suporta, tudo crê, mas nós não conseguiremos sem a Tua presença. Nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas para cumprir com o Teu querer e assim honrarmos o Teu nome com as nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e que assim tenhamos autoridade no mundo, pela prática, Deus, da valorização da família e do amor ao próximo, do amor do nosso familiar, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Essa unidade deve ser levada a sério dentro do casamento e dentro da família. Amém? Lute por isso. Dedique-se por isso. Persevere nisso. Honre a Deus com a sua família. E hoje, meus irmãos, dia 31 de maio de 2020, nós temos uma programação especial hoje à noite. Eu te convido para convidar aquele familiar que você orou ao longo de todos esses dias de maio, aquela campanha nossa de oração por 5 familiares para que eles conheçam a Jesus, sejam tocados pelo Espírito de Deus, se arrependam. Então, hoje é uma oportunidade de você convidar esses familiares para assistirem o nosso culto de hoje à noite. Vai ser um culto especial, uma reprodução do conteúdo da Junta de Missões Nacionais nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook também. Você é meu convidado, tá certo? Então programe-se para assistir hoje, vai ser uma grande festa. Se você ainda não fez isso, curta aqui esse nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal do YouTube para que você possa acompanhar todas as nossas notificações, os nossos novos vídeos, e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque essa é uma forma linda que Deus nos deu de anunciarmos o Evangelho. Nós temos outras mensagens. Eu quero recomendar a você assistir a playlist do nosso canal chamado Sobretudo, e lá tem um vídeo chamado Decepcionados com a Igreja. Então esse é um vídeo especial para quem se afastou da igreja, ou para quem deixou de congregar, né? Para quem se decepcionou. Então mande esse vídeo para essa pessoa, se você conhece alguém assim. E olha, a gente está perseverando essa igreja nesse tempo de pandemia, ou que a gente não está se reunindo presencialmente, e a nossa perseverança acontece por meio de reuniões online que nós temos feito em pequenos grupos multiplicadores. E talvez você tenha aí saudade de ser cuidado, você fala assim, poxa, como é que essa igreja fala que é uma igreja relacional, se ninguém liga para mim? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, a gente não está fechado para você precisa se abrir para ser cuidado. E a melhor forma para isso é participando de um pequeno grupo multiplicador, tá certo? Então, como é que você participa? Lá no nosso site, bpaulistana.com.br/líderespg, lá você tem a lista dos PGMs, o nome e o contato dos líderes. Você pode enviar uma mensagem para cada um desses líderes de PGMs e pedir para participar do próximo PGM. Você vai ser muito bem acolhido, amado, cuidado. E aí a gente ora uns pelos outros, a gente cuida, a gente conversa, a gente busca manter uma proposta de relacionamento, cuidado proativo, tá certo? Então, uma das formas da gente multiplicar o nosso cuidado e cumprirmos a missão que é
multiplicarmos discípulos, fazendo novos discípulos de Jesus, convidando novas pessoas para os PGMs, para conhecerem a igreja e o amor de Jesus Cristo no seu Evangelho. Quero te convidar a orar conosco. Se você tem algum motivo de oração, se você é novo por aqui, vai aparecer um QR Code na sua tela. Você pode apontar o seu celular e você será direcionado para o nosso site com um formulário onde você pode expressar o seu motivo de oração. Toda quarta-feira, ao vivo, às 20 horas, a gente faz uma reunião de oração aqui na nossa igreja pelo Facebook. Então, as nossas redes sociais também vão aparecer para você, o Facebook, o Instagram, para você nos seguir por lá. Eu te convido nessa próxima quarta-feira a nos enviar os seus motivos de oração e a orarmos juntos ao vivo, quarta-feira às 20 horas, no nosso canal do Facebook. Eu também quero solicitar a você que puder, continue a contribuir para o sustento da obra missionária em nossa igreja. Continue a contribuir para o sustento dessa estrutura, desta obra que nos permite termos um lugar para perseverar, temos estrutura, temos internet, temos a oportunidade aqui de termos uma boa iluminação para gravação, né? Temos a oportunidade de termos mensagens, né, preparadas com dedicação, temos a oportunidade aqui de sustentarmos também e pagarmos todos os nossos compromissos financeiros, né, a energia elétrica, o telefone, a água, né, nossos funcionários que continuam aí a ser mantidos, né, a receber os seus salários pela igreja, tá certo? Então, continue aí a ofertar, a entregar a sua contribuição financeira, o seu dízimo pela transferência eletrônica. A nossa conta bancária vai aparecer, está aparecendo aí para você, tá certo? Faça uma oferta, com a sua oferta para missões. Se você destinar para missões, nós continuaremos aqui a apoiar entidades que estão necessitando do seu apoio, como a Casa AEAS, uma casa que está acolhendo pacientes. Os hospitais estão ficando superlotados e os hospitais estão direcionando pacientes para a nossa casa de acolhimento, a Casa AEAS, e você pode ajudar a manter essa casa ofertando para a conta da nossa igreja. Nós estamos aí repassando mensalmente valores consideráveis para o cuidado dessa casa, para o Lar Batista de Crianças, que é o nosso orfanato, para a Cristolândia, que é uma casa de recuperação de dependentes químicos da unidade feminina, né? Então, meus irmãos, a gente está atuando em apoio, em cuidado com vulneráveis. Nesse tempo de reclusão estão todos sofrendo, mas se você pode, seja generoso com o cuidado de vidas, com a obra de Deus, com instituições sérias e de fé cristã. Seja generoso, honre o nome do Senhor, ofertando um pouco do que o Senhor tem te dado para o sustento dessa obra, para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá certo? E que Deus abençoe muito a sua vida, né? E a gente espera você hoje no culto da noite especial evangelístico, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia sobre nós. Oramos, ó Deus, para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. E que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Diz aí um amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê um abraço aí no seu irmão que está do seu lado. Dê um abraço no seu irmão que está à sua direita. Fala assim, que bom que você participou desse culto comigo hoje. Dê um abraço no seu irmão que está na sua esquerda aí. Fala assim, que bom que você participou desse culto, né? E fala assim, olha, eu quero sempre cultuar a Deus com você. Compartilhe esse culto com mais pessoas. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e eu te espero, né, nos próximos cultos, nos PGMs, nas quartas-feiras, nas minhas lives semanal no meu Instagram, tá certo? Deus abençoe sua vida, um grande abraço. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor.
ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores.